A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos para ficar de pé e juntos orarmos, dando graças ao Senhor por mais um domingo que Ele nos concede de estar em sua casa, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que receba o nosso culto de louvor e adoração a Ele. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, em Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te adorar, Senhor, para Te bendizer, porque só Tu és santo, Senhor, e só Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória, Pai. Seja conosco, Senhor, que chegamos até aqui. Obrigada, Senhor, porque se não fossem as Tuas misericórdias, ó Pai, nós não teríamos, Senhor, chegado até aqui, Senhor. Seja com aqueles, Senhor, que ainda estão a caminho, seja com aqueles que não poderão, Senhor, estar aqui nesta noite. Que a Tua graça, Senhor, alcance cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu Te peço, Senhor, que o Senhor seja com cada ministério, Senhor, que virá aqui à frente Te louvar. Em nome de Jesus, Senhor, que este culto, Pai, seja para louvor e honra do Teu santo nome. Que nós possamos, ó Deus, nesta noite, expressar, Senhor, a nossa gratidão, expressar, Senhor, o nosso amor, expressar, Senhor, ó Deus, o que nós temos, ó Deus, de melhor, Senhor, para Ti, Pai. Em nome de Jesus, seja com o pastor que estará ministrando a palavra. Toma ele em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, dá sabedoria e entendimento. E que o Senhor fique conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. A igreja pode sentar. Eu convido os irmãos para louvar ao Senhor, juntamente comigo, o hino do cantor cristão de 396. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória Ele desceu, seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em Sua luz. Mas um dia
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 14. Iremos ler do versículo 1 ao 6. João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 6. Amém. Essa canção que a gente cantou agora me lembra a minha avó. Sempre que mãe ia para a casa dela, ela já tinha aceitado Jesus e ela sempre cantava essa canção. Não sei se Tassi lembra, que Tassi era muito pequena, mas era uma canção que a gente sempre ouvia a minha avó cantando. Era essa a canção, Foi na Cruz. E cantando hoje à noite me fez lembrar dela. E louva a Deus, porque embora minha mãe ainda não tivesse aceitado Jesus, mas já tinha alguém orando por ela, né? Então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em João, capítulo 14, nos versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, essa noite nós estamos aqui não apenas para celebrar e como nos dias comuns, mas para celebrar a ressurreição do nosso Deus, para celebrar a entrega, né, que Ele fez por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós não merecedores daquilo que o Senhor fez, do sacrifício que Ele fez na cruz, mas pela sua misericórdia e pelo seu amor, Ele se entregou, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque o Senhor, Ele morreu, mas ressuscitou, e nós estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? E proclamar o nome dEle até que Ele venha. Amém? Então vou convidar agora, neste momento, o Ministério Feminino para estar louvando ao Senhor.
Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 91 e o 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo, vai. E aonde você chega, diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que seja preso, comece a cantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda o anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence,
vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Em nome de Jesus, você está ungido. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Como a semana passada foi o aniversário, né, do nosso pastor, dia 21 de junho, né? E não deu para comemorar, mas hoje, né, a igreja está comemorando, né, o aniversário dele, né? Que o Senhor possa, pois, lhe abençoar, lhe dando muitos anos de vida, saúde, né, tudo de bom, e que Deus venha abençoando o ministério dele, né, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. E deixo para a meditação dele, é um Salmo 51, versículo 10, né? Que ele possa meditar nesse Salmo. Amém. 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 Como nossa irmã Bia falou, né? Estamos aqui para novamente, né, estar agradecendo ao Senhor pela vida do nosso pastor Alessandro, que o Senhor continue abençoando a vida dele e de toda a sua família. Eu quero deixar para a meditação dele Isaías 40 e o 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Que o nosso Deus, né, continue abençoando, continue dando sabedoria ao nosso pastor. E que ele continue sempre sendo pastor Alessandro. Amém? Vou passar para as irmãs, né, também que elas possam deixar para a meditação dele. Amém? A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu quero agradecer mais um dia mais um ano de vida do pastor. Vou deixar aqui para a meditação dele em Salmo 119, o 103 e o 104, que diz assim: Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Pelo teus mandamentos alcanço o entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Amém. Quero te dizer, pastor, que o Senhor te dê muita força, continue te dando sabedoria e nos ajudando para pastorar todas as tuas ovelhas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Pessoal da Igreja Capaz do Senhor, amém? Vou deixar uma mensagem aqui para o pastor, agradecendo a Deus pela vida dele, amém? Pastor, no dia do seu aniversário, nossa igreja se une em um só coração para agradecer a Deus pela sua liderança. Conduzir um rebanho exige renúncia, amor e uma fé inabalável. E o Senhor tem feito isso com excelência e temor a Deus. Sua vida tem sido um testemunho vivo de fidelidade ao Evangelho. Obrigado por investir o seu tempo, seus dons, sua vida na nossa caminhada espiritual. Oramos para que o Espírito Santo continue lhe dando sabedoria do alto, abrindo portas de bênçãos e lhe concedendo muitos anos de vida com saúde, paz. Saiba que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Feliz aniversário. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu vou deixar aqui para a meditação do pastor e família, Salmo 145, o versículo 17, que diz: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Que Deus continue abençoando, né, o nosso pastor, dando força, dando saúde, que cada dia ele possa estar aqui junto conosco, passando a palavra, né, para seus servos,
que ele é um homem justo, verdadeiro, fiel com Deus, com sua família, e que Deus continue lhe abençoando, dando força e saúde, e que essa força continue para sempre. Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe, pastor. Pai do Senhor, pastor, que Jesus venha lhe abençoar cada dia mais, com saúde e sabedoria para guiar o seu rebanho. Eu vou ler Isaías 40, 31. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Que Jesus abençoe a sua vida, viu? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vou ler um versículo aqui para a meditação do nosso pastor, né? Que Deus continue abençoando a sua vida com saúde, sabedoria, e que Deus abençoe a sua família. Para a sua meditação, pastor, eu quero deixar Lucas 12, 37, que diz assim: bem-aventurado aquele servo, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se girar e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Amém? Que Deus continue abençoando a sua saúde, a sua vida e a sua família. Amém. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, né? Que o pastor Sandro, que Deus continue abençoando sua vida, sua caminhada, lhe dando saúde, sabedoria, paz e muita felicidade. Eu vou deixar o Salmo 91, o versículo 10 e o 11, que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Parabéns, pastor, para o Senhor. Que o Senhor Jesus lhe dê muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muita felicidade para o Senhor. Que o Senhor continue, o pastor que você é, cuidando de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Vou ler esse versículo, Salmo 37, versículo 5. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, que ele mais ele fará. E meu parabéns, pastor. Muitos anos de vida para o Senhor. Em nome de Jesus. Não, agradeço. Nós gostaríamos de chamar o pastor Alessandro aqui à frente, para ele poder estar recebendo essa lembrança, em nome de toda a igreja, pastor. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Alessandro, que o Senhor continue o abençoando. Neste momento, convidamos o Ministério Infantil para estar também louvando ao Senhor. Amém? Em seguida, o Ministério do Louvor.
Amém. Vamos continuar louvando ao nome santo do Senhor. Amém. Convidamos os irmãos para ficar de pé. Para juntos continuarmos adorando ao nosso Deus. Amém. Toda honra, toda glória, toda majestade é do nosso Senhor Jesus. Sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, sempre, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Que o teu amor, Senhor, seja suficiente para encher os nossos corações. Que o teu amor, Senhor, seja suficiente para encher nossas vidas nos dias mais sombrios, Senhor. Que o teu amor seja suficiente para encher as nossas vidas, Senhor, naqueles dias que nós estamos sem esperança, Pai. Que teu amor seja suficiente, Senhor, para encher as nossas vidas naqueles dias, Senhor, que a nossa fé está abalada. Que o teu amor, Senhor, seja suficiente para encher as nossas vidas, Senhor, quando nós nos sentimos sozinhos. Que o teu amor seja suficiente, Senhor, para encher as nossas vidas quando todos nos abandonam, quando todos vão embora, Senhor, e só nos restam nós e a Ti. Que teu amor seja suficiente. Que teu amor, Senhor, seja suficiente para nós estarmos em tua casa te adorando. Que teu amor seja suficiente, Senhor, para nós proclamarmos o teu evangelho. Que teu amor, Senhor, seja suficiente para nós levarmos a tua palavra onde quer que nós venhamos a chegar, Senhor. Que o teu amor seja suficiente. Que o teu amor, Senhor, seja tão grande, Senhor, seja tão
grande, Senhor, que venha nos constranger, ó Pai, em nome de Jesus, para que a gente possa, Senhor, dia após dia, estar buscando, Senhor, mudança, Senhor, na Tua presença, estar buscando, Senhor, mudança, Senhor, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor tem nos ensinado, através daquilo que o Senhor tem nos dito, através daquilo que está escrito em Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu amor nos constranja, que o Teu amor nos constranja para que a gente possa deixar o pecado, que o Teu amor, Senhor, nos constranja para que a gente possa deixar, Senhor, aquilo que não Te agrada. Ó Deus, que o Teu amor nos constranja, Senhor, para que a gente possa deixar os vícios. Ó Deus, que o Teu amor nos constranja, Senhor, para que a gente possa deixar aquilo que nos afasta da Tua presença, que nos afasta, Senhor, de estar mais perto de Ti, que nos afasta, Senhor, de estarmos na Tua presença. Que o Teu amor nos constranja, Senhor, porque não há nenhum amor maior do que o Teu. Não há, Senhor, nenhum amor maior do que o Teu. Como diz em Tua palavra, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, todavia o Senhor não esquece de nós. O Senhor não esquece de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu amor nos constranja a estar mais perto de Ti. Que o Teu amor nos mova, Senhor. Que o Teu amor nos mova, Senhor, para mais perto de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E nós declaramos nesta noite, Senhor, que não há nenhum outro Deus. Não há nenhum outro Deus além de Ti. Não há nenhum outro Deus, Senhor, a quem nós devamos, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor. Não há nenhum outro Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o Teu amor nos trouxe até aqui, porque o Teu amor nos encontrou, porque o Teu amor nos encontrou como quando ninguém mais nos via. O Teu amor nos encontrou. O Teu amor nos encontrou, Senhor, sujo, cheio de pecado, cheio de erros, cheios de imperfeições. Mas o Teu amor nos encontrou, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para declarar a Tua grandeza, a Tua fidelidade e o Teu amor. Seja engrandecido, seja adorado, seja adorado no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, Jesus. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Não sei de quem é, mas obrigado. Estou precisando. O meu está com problema. É seu? Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós glorificamos a Deus por sua bondade. Como Deus é bom, não é? Como Ele nos amou. Há um hino, não sei se é Shirley, um hino atual, novo, que diz: Jesus é a dose mais forte
dentro de mim. Eu não sei se era Shirley que cantava, não sei. Mas deve ter cantado também, não é? Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Que Deus maravilhoso esse nosso Deus. Leamos a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu quero apenas ler o versículo número 18. Diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amém? Só esse versículo. Nós queremos orar a Deus e ao mesmo tempo já pedir à igreja que continue estendendo em suas orações invocação a Deus pela vida do nosso vizinho aqui, o seu Bill. Todo mundo conhece ele como pedreiro, está internado há 2 dias, teve um AVC. Orem por ele. E oremos também pelo irmão da nossa irmã Beta, que também está internado. Que Deus venha estar restaurando a saúde deles em nome de Jesus. Amém. Amado Senhor e Deus, nós te agradecemos por tua graça e favor, Senhor. Por estarmos aqui essa noite, como já foi mencionado em oração de gratidão e louvor a ti. E oramos ainda, Senhor, intercedendo pela vida daqueles que estão, a Deus, internados, hospitalizados, pela vida de seu Bill, nosso vizinho, pela vida do irmão da nossa irmã Beta, Senhor. Que o Senhor seja com eles, tocando-lhes a saúde, restaurando-os, fazendo-os retornar bem aos seus lares, Pai. Senhor, nós oramos também te agradecendo por esse momento tão glorioso de louvor e adoração ao teu nome. Queremos dar graças por tua palavra, Senhor, e rogarmos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos um texto e a gente já conhece a história. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele tem 3 parábolas, não é? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou da moeda perdida e do filho perdido. Diz alguém que esse capítulo na Bíblia é o capítulo dos achados e perdidos. A gente pode dizer que é dos perdidos e achados, né? É melhor, acho que fica melhor assim. É dos perdidos e achados, esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Mas talvez dessas 3 parábolas, a parábola talvez mais mencionada, mais meditada por nós, o que mais nós ouvimos pregações acerca dela, é a parábola do filho pródigo. Até porque, quando se trata de filho, não é, tem um pai, tem toda tem um sentimento maior. Apesar de que uma ovelha também, vamos dizer, tem também estimado valor para aquele pastor, mas a ovelha parece que é objeto, faz parte, não é, mas daquilo que ele toma conta, daquilo que ele apacenta, pastoreia assim. Mas ovelha são criações, não é? Aí entra nessa ideia de objeto. A dracma, uma moeda perdida, também é um objeto, é valor, sim, mas é um objeto. Mas quando se trata do filho, é diferente. Mas aqui, nessa parábola, como nós já sabemos, o homem ele não só tinha esse filho, ele tinha 2 filhos. 2. E o mais novo deles é o que surpreende, porque nós já falamos aqui em outros momentos que em uma família, nessa época, nessa cultura, nesse período, em uma família, o legítimo herdeiro é o filho mais velho. Por quê? Quando o pai que tinha uma propriedade
morria, quem assumia era o filho mais velho. Os outros trabalhariam juntos, mas quem assumia os negócios do pai é o filho mais velho. Então, nem direito o filho mais novo tinha de pedir herança, porque o pai nem sequer havia morrido ainda estava vivo. Mas mesmo assim, contrariando todas as digamos assim, as ideias que seriam reais para aquele momento, para uma situação dessa, ele chega para o pai e pede para o pai a parte da herança que lhe pertence. Pede para o pai dividir parte dos bens e dar a ele, em espécie, o que é de direito. O pai fica triste com isso, mas dá ao filho mais novo o valor que especifica, que cobre, digamos assim, a herança desse filho. E esse filho vai embora. O texto vai dizer que esse filho gasta tudo, ele pega tudo que o pai lhe deu e ele vai gastar de forma dissoluta, diz a palavra. Ou seja, ele pega o que o pai deu, mas ele não valoriza o que o pai lhe deu. Ele exige a herança que lhe pertence, mas ele vai embora e começa a viver longe da casa do seu pai, começa a viver longe do lar, e diz o texto que lá distante, no versículo 13, ele dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Nós já ouvimos muitos relatos falando desse filho. Aí diz que ele festejou, ele namorou muito, ele teve muitos amigos, ele bebeu muito, ele dançou muito, ele farrou muito. Vem logo à mente essas coisas que esse moço poderia ter feito. Ou seja, ele aproveitou, como alguns dizem, aproveitou a vida. Mas ele gastou dissolutamente. Ele gastou de forma irresponsável tudo aquilo que o pai lhe entregou. Até o dia que ele gastou tudo mesmo. E aí ele não tem mais nada. E ele procura mais algum valor e aí não resta mais. Ele quer agora se alimentar, comprar um alimento, mas ele não tem como comprar o alimento e ao mesmo tempo ele não tem crédito. Porque ele não tem mais valor com ele não tem mais herança também do seu pai. E ao mesmo tempo, esse moço pode recorrer aos amigos também, porque ele teve amigos, ele teve pessoas com quem ele se relacionou, com quem ele conviveu, gente a quem ele esbanjou para eles que podia, que pagava, que assumia despesas, e ele procurou essas pessoas, e essas pessoas, não tenho não, eu não posso fazer nada. Mas ele até que pensou, mas eu estou vivo, eu não morri ainda, eu tenho saúde, eu posso fazer alguma coisa. Mas ele vai trabalhar de quê? E onde ele vai trabalhar? Ele não consegue emprego. E de repente, diante de todo o seu lamento, diante de todas as suas queixas, surge um cidadão que diz para ele, que tem um serviço para ele. E o único serviço que lhe resta, que é oferecido por esse homem, é apacentar porcos. Pois bem, vem aí um outro dilema, porque Jesus conta uma parábola para os judeus. Os judeus não queriam porcos, judeus não criam porcos, judeus não se alimentam de porcos, judeus não se envolvem em crias de porcos. Então, esse moço está indo no caminho todo avesso àquilo que ele foi, digamos assim, forjado, que ele foi educado, que ele viveu, que ele se acostumou. Mas o pior de tudo é que quando ele está lá cuidando dos porcos, o salário desse moço parece que não é tão assim suficiente, porque ele se encontra com tanta fome que o texto sagrado diz que ele deseja comer as alfarrobas, outras versões diz as bolotas que caem do curral do porco. Olha, irmão, carne de porco é bom, mas estar perto de porco não é coisa boa, não. Eu vivi muito tempo em sítio, cuidei
cuidei, corri muito atrás de boi, de cavalo, de burro. Mas, irmão, quando eu passo perto de um cavalo no meio da rua, o bicho fedorento. Eu digo, como é que eu nunca sentia isso? Eu nunca sentia. Vivia na chivaria, agarrado com os animais, eu levava para um lugar. Eu nunca senti o cheiro do burro. Hoje eu passo por um cavalo aí, alguém passa. Que esse negócio fede assim, que bichinho fedorento. E a gente está falando eu estou falando do burro e porcos. Não é? O porco é e a gente está falando, irmãos, imagina hoje, não é? Imagina hoje, eu não sei se alguém aqui já viu, mas ali quando você vai para o Curado, e eu via quando a gente passava o viaduto ali da Ceasa, em cima do viaduto da Ceasa tem um lugar ali embaixo que um moço cria porcos. A minha vontade era um dia ir ali para ver de perto, porque em cima, a gente quando passa, eu vi um dia um porco dele em cima assim, levantado em cima do curral, que eu disse, não é um porco não, aquele é um boi e é grande. Que porco bonito, mas eu só queria ver, quero sentir o cheiro não, porque... E a gente está falando hoje, que hoje as pessoas fazem umas coisas tudo cimentado, e lava, e limpa. O higiene é outro, imagina nessa época. Esse moço cuidando de porcos na lama, e olhando para lá com fome, desesperado, pensando como é que eu vou sobreviver nesse lugar. E só tem isso para mim. E quando ele olha e a fome bate, os porcos lá fuçando o seu prato, o seu coxo, a bolota cai, a alfarroba cai do porco, ele olha e ele diz, eu queria comer. Alguém contando essa parábola como é que pode dizer assim, alguém trazendo essa parábola diz que esse moço foi expulso do trabalho, porque quando ele viu a comida dos porcos e a fome tão grande que ele estava, ele começou a querer comer, e ele começou a pegar do farelo, da comida dos porcos. Eu não estou dizendo que a Bíblia não diz isso, eu não estou dizendo que foi assim, mas eu já ouvi alguém conjecturando isso, levando por essa ideia de que esse homem deve ter pego comida do porco para comer, e o dono disse, você não pode trabalhar aqui, você vai embora, e ele ficou desempregado, porque ele estava querendo comer a comida daquele que era para ele estar dando de comer, cuidar. Enfim, aquele homem ficou em um lugar sem piso, ele ficou numa vida sem ter saída, sem ter rumo. Mas a Bíblia vai dizer também que esse mesmo moço, com toda essa dor, com toda essa dificuldade, com todo esse seu sofrimento agora, ele cai em si, diz a palavra. O versículo 17 vai dizer que ele cai em si. A ficha cai. Ele vê já que ele está cuidando de porco, vamos dizer a burrada que ele fez. Vamos dizer, ele vê a porcaria que ele fez na vida. De fato e de verdade. Ele agora entende que atitude a dele. Que coisa feia que ele fez. Que coisa tão triste. E que consequências isso trouxe na vida dele. Irmãos, a gente se afasta do Pai, é como esse filho fez. A gente às vezes se afasta de Deus, por causa dos nossos desejos, por causa das nossas vontades, por causa de coisa que a gente quer fazer. Ninguém está vendo, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, e talvez nunca vá saber. E a gente acaba saindo da presença do Pai, e achando que está se dando bem na vida. Ninguém aponta, ninguém viu, ninguém descobre, ninguém sabe de nada. Mas um dia a conta cai, um dia a conta vem, um dia isso vai vir à tona. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que todos os pecados, eles serão revelados, eles serão expostos. Aquilo que está em oculto vai vir às claras. A Bíblia diz que a Deus ninguém engana, não tem como enganar a Deus. E a realidade daquele moço distante da casa do pai, desprezando o amor do pai, traz a ele consequências tristes, terríveis. E ele, quando cai em si, ele imagina assim: quantos trabalhadores do meu pai, os empregados do meu pai agora, não passam a fome que eu estou passando.
Os empregados do meu pai não estão sofrendo o desprezo que eu estou sofrendo. Os empregados do meu pai não estão atolados na lama fedorenta dos porcos como eu estou. Os empregados do meu pai têm comida. Os empregados do meu pai têm um lugar para se recolher. Os empregados do meu pai estão sob cuidados. E eu estou exposto aqui nessa minha vida. E aí ele chega ao versículo que nós lemos hoje à noite. Ele declara o que está no versículo 18. Eu vou me levantar. Eu vou sair dessa lama. Eu vou sair desse pecado. Eu vou voltar a Ele. Eu vou ao meu Pai novamente. Eu vou me encontrar com Ele. E eu vou dizer para Ele que eu não pequei somente contra Ele, mas eu pequei também contra os céus. E esse moço toma a decisão de voltar. A gente não tem noção, a gente não sabe como é uma parábola apenas. Então, é só uma forma de exemplificar. Mas imagina esse moço por onde ele andou, a distância que ele estava do seu pai. E no caminho de volta, de quanta ajuda esse homem precisou, de quanta, talvez parar em algum lugar para se alimentar, pedir alguma coisa, tentar comer alguma coisa, tomar água. Mas ele está voltando para a casa do pai. E esse caminho da volta, ele não é fácil. Porque ele está voltando para o lugar para onde ele deu as costas, para onde ele abandonou. E onde ele já destruiu tudo aquilo que ele trouxe de lá, que ele tirou de lá. Tem coisas na nossa vida que não serão mais restauradas. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai mais recuperar. Tem coisas que a gente fez que não tem como desfazer, está feito. Tem marcas que vão nos acompanhar para o resto da vida. Irmãos, tem coisas que você fez, tem coisas que eu fiz na minha vida que nunca mais vão nos deixar. A gente vai morrer sabendo do que a gente fez, do que a gente disse, das atitudes que a gente tomou na nossa vida. Esse moço vem na sua caminhada de volta com a sua cabeça, pensando tudo o que ele fez, mesmo que ele tenha imaginado lá. Eu vou chegar para ele e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. E aquele moço vai chegando na sua caminhada, chegando próximo à propriedade do seu pai, aonde o seu pai vive. Vamos imaginar que ele chega lá em cima, numa montanha, no alto, e ele observa lá embaixo do vale a casa do seu pai. Ele percebe que está lá, tudo bonitinho, tem gente trabalhando, ele procura de longe avistar o seu irmão, está decepcionado, frustrado, sabe que seu irmão ficou revoltado com ele, e ele está de lá olhando, olha, imaginando o que é que eu faço agora. Como é que eu vou chegar lá embaixo? Como é que eu vou falar com meu pai? Como é que eu vou dizer isso a ele? É o que eu preciso dizer, mas como vou falar isso para meu pai? E a outra questão é: como é que meu pai está? A Bíblia não fala de mãe, porque o tema parece que é mostrar o amor de Deus por nós. Mas vamos pensar, o filho pensando: minha mãe, será que ela ainda é viva? Saí, deixei minha mãe tão triste, e agora? Como é que está lá? E enquanto ele olha lá de cima, vê a porteira fechada, e ele imaginando como é que eu vou chegar, ele já sentiu o peso que seria chegar ali, abrir aquela porteira e de repente aproximar-se um trabalhador e dizer: quem é você? Por não reconhecer mais. Mas ele desce a montanha, ele vem até a entrada da propriedade, e quando ele vai se aproximando, para sua surpresa, ele observa que tem um senhor na varanda daquela casa, olhando em direção ao caminho de acesso àquela propriedade. E enquanto ele se aproxima, o senhor que está lá encarando, olhando para a estrada, começa a se movimentar. Ele percebe que o homem, aquele senhor, sai do seu lugar e de repente vem em direção à entrada da propriedade, vem em direção à porteira daquela entrada.
E quando ele está lá tentando, aproximando-se da porteira para tentar abri-la, ele já encontra o pai à porta, esperando por ele. Diz a Bíblia que ele começa a falar com as suas dificuldades, é claro, com as suas vergonhas, é claro, com as suas decepções, mas ele chega e diz: pai, eu pequei. E antes que ele termine de contar o quanto ele foi mal, o quanto ele foi irresponsável e o quanto ele foi ingrato, antes que ele termine de contar o quanto ele está arrependido, ele já está sendo abafado, a sua voz já está sendo sufocada pelo abraço do pai amoroso, que já grita para os seus empregados, para os seus servos, dizendo: corram depressa, venham até aqui. Você já pensou como o nosso Deus é maravilhoso? O crente chega na igreja sem entender nada do que é Bíblia, sem entender nada da palavra de Deus, até que um dia, ele escutando aquela pregação, ele diz: eu preciso desse Senhor, e ele começa a ser instruído nessa palavra, ele começa a viver as maravilhas do reino, da presença, da comunhão do Pai, do amor do Pai, do zelo, do cuidado do Pai, e de repente um dia, por alguma coisa, por algum motivo, ele diz: eu vou embora. E mesmo que tenha alguém aconselhando, dizendo: não vai, tu está na casa do Pai, não deixe os caminhos do Senhor. E mesmo que alguém não diga nada, a sua consciência o acusa, dizendo: tu é filho de Deus, não vai por esse caminho não. Mas como eu falei anteriormente, a igreja talvez não esteja vendo, o pastor não está lá presente, irmãs não vão me saber o que eu fiz, e eu começo a agir errado, e eu começo a viver uma vida de pecado. E de repente eu estou distante da casa do Pai, e vivendo uma vida dissoluta. E aí eu olho para trás, olho para a minha vida e vejo que tudo que eu fiz foi em vão, toda a minha atitude foi uma atitude irresponsável, e eu preciso agora retornar. E nesse caminho, quando eu venho, aí eu sinto as dificuldades. O que é que vão dizer lá na igreja? O que é que irmãos vão dizer? Como é que vai ser esse meu recomeço, essa minha caminhada novamente? Eu só tenho uma coisa a dizer hoje à noite: que o Pai, Ele continua nos aguardando, Ele continua nos amando, Ele continua nos esperando. E não é pelo que eu fiz, porque o que eu fiz é o que aquele moço fez. Eu gastei muito já. Eu já desperdicei muita coisa que Ele me deu, muita confiança que Ele investiu em mim, muito amor que Ele desferiu sobre mim, muito amor dEle que golpeou a minha alma, que encharcou meu coração, que me fez transbordar de alegria, chorar, cantar, celebrando o nome dEle. Ele já me viu, Ele já sabe, eu desperdicei muita coisa que Ele confiou e colocou sobre a minha vida. E como voltar numa hora dessa, numa condição como essa? Pois bem, Ele está à porta, esperando somente a nossa volta, esperando somente o nosso retorno. E para dizer, diante da vergonha, da nossa frustração, da nossa culpa, da nossa consciência pesada, dizer: alegremo-nos, regozijemo-nos, festejemos, porque esse filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Manda matar o bezerro cevado, manda trazer roupas e vestir-lhe, manda trazer calçados, manda trazer o anel, colocar no seu dedo, e agora vamos festejar. Se você está na presença do Pai, você está na presença daquele que quer nos fazer celebrar esse momento de comunhão na sua presença. Não há lugar melhor, não há lugar melhor do que estar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda mais, diante dessa parábola,
nós podemos entender que não vale a pena deixar a casa do Pai. Por mais que se ofereçam, por mais que tenhamos vantagens nessa vida, tudo fora da casa do Pai, tudo fora da presença de Deus é passageiro. Tudo aqui é temporal. Só Deus tem bênçãos eternas para a nossa vida. Que nós voltemos ao Senhor, ao Deus de amor, que tem nos amado e que tem nos acolhido em todo o tempo. E que mesmo vendo as nossas fraquezas e desobediências, não deixou de nos amar. E como diz a palavra do Senhor, se Ele, quando nós não conhecíamos, Ele nos amou a ponto de não poupar o seu legítimo filho, entregando a morte por nós, o que não nos dará agora com Ele? Tenha certeza que as bênçãos de Deus são sem medidas para a vida daquele que está na presença do Pai. O exemplo disso, o filho pródigo, não o que foi, mas o que ficou em casa. Quando ele viu a festa, chega, pergunta: o que é isso? Os servos dizem: teu irmão, aquele que foi embora, ele voltou. Teu pai está tão feliz, mandou matar o bezerro cevado, mandou botar roupa nova nele e está fazendo esse banquete. O filho chega, não quer nem entrar em casa, revoltado. O pai manda chamar e ele questiona: como é que o senhor faz uma coisa dessa? Esse filho mau foi embora, deixou tudo. Eu nunca saí de casa, o senhor nunca me fez uma festa. E o pai diz o quê? Filho, tu está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo que tem aqui te pertence. Tem festa maior do que tudo que você quer. Tudo que você precisa, há no Deus que você está servindo. Tudo que há necessidade para a sua alma, há no Deus que você está servindo. Então, nada se compara com aquilo que nós temos em Deus e na sua presença. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor em nome de Jesus. Primeira Coríntios capítulo 11. E a partir do versículo 23. Eu quero convidar o irmão Salatiel para nos ajudar aqui na mesa. E a nossa irmã Tassi, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar o pão e o cálice. Senhor nosso Deus e Pai, louvado é o Teu nome, Senhor. Deus querido, nós nos aproximamos da Tua mesa com temor e tremor nessa noite. Certo, ó Deus, de que o Senhor é o Deus que deu-nos salvação através do Seu Filho, entregando lá na cruz em nosso lugar. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui celebrando, trazendo à memória o sacrifício do Cordeiro, mas celebrando que Ele vive e vive em nós. Bendito é o Teu nome, Senhor.
Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu povo, da tua igreja aqui unida nessa noite. Que os teus filhos, ó Deus, com consciência participem dessa mesa, com sabedoria, Deus, discernimento, para que, ó Deus, a bênção do Senhor, a graça do Senhor e superabundante graça seja derramada, esparrame sobre a vida do teu povo. Nós apresentamos o pão, nós apresentamos o vinho, em nome de Jesus. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse mas que a neve, alvo, mas que a neve, tire de sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador. Os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo, mas que a neve, alvo, mas que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Glória a Deus. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos os membros têm o vinho. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E vamos todos do vinho. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado pelo Cordeiro, Senhor, que morreu em nosso lugar. Obrigado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado, louvado é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, do teu povo. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão contigo. E nos ajuda, Pai, a vivermos a tua vontade, a vivermos a tua presença, a vivermos, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor. Bendito é o teu nome, ó Deus. Nós te louvamos e nós te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom ser amado por ti. Como é bom, Senhor, viver a tua graça. Como é bom viver, ó Deus, as maravilhas dos céus. Como é bom, ó Deus, estar em comunhão. Como é bom saber, ó Deus, que teu Espírito Santo nos constrange, ó Deus, a estarmos na presença santa do Senhor, a meditarmos na tua bendita palavra, a nos alimentar dessa verdade eterna, Senhor, e ao Deus transbordar de alegria, exaltando, glorificando o teu santo nome. Ó Senhor, que nada nem ninguém, Senhor, que nenhuma proposta, que nenhuma oferta, Senhor, venha nos convencer, Senhor, a sair da tua presença, a nos distanciar desse tão grande amor. Ó Deus, que a gente possa viver, que a gente possa provar a cada dia, que a gente possa, Senhor, nos regozijar, nos alegrar a cada dia, Senhor, com a porção que emana dos céus,
a porção, ó Deus, que vem de Ti. Senhor, nós Te louvamos. Senhor, nós Te agradecemos pela vida de toda a igreja nessa noite, de todos, ó Deus, que vieram para cultuar e adorar a Ti, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada ministério, Senhor, pela vida do ministério infantil, e nós oramos, Senhor, ser com as nossas crianças, ser com os filhos dos Seus amados. Guarda-os, ó Deus, do mal, lhes dê saúde, Senhor, que eles cresçam saudáveis em nome de Jesus. Livra, Senhor, desse espírito de violência e de mortandade, Pai, que tem assolado, ó Deus, a sociedade. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua sombra esteja sobre as nossas crianças, em nome de Jesus. Assim, ó Deus, estende essa Tua bênção à vida de jovens e de adolescentes na Tua casa. Em nome de Jesus, ó Deus, guarda os nossos filhos. Guarda, Senhor, os netos, os Teus amados. Em nome de Jesus, ó Deus, guarda-os, livra-os do mal, Senhor. Senhor Deus, com o ministério, ó Deus, feminino, o ministério de mulheres, o ministério de intercessão, o ministério que ora, que clama, que intercede, Pai, que se coloca, Deus, no ponto de vigilância, Deus, clamando em favor de vidas, em favor da Tua igreja, em nosso favor. Ó Deus da graça e sabedoria às Suas filhas, abençoando, ó Deus, os seus lares, cuidando deles, ó Deus, enquanto elas se envolvem e se dedicam à obra do Teu reino. Sim, Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, ser com o ministério do louvor da Tua igreja. Continua, Deus, os instrumentalizando, continua ungindo e abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, toda a nossa família, toda a família aqui presente nessa noite, e os que aqui não estão. Nós queremos, ó Deus, declarar a bênção sobre os nossos familiares, aqueles, ó Deus, que estão enfrentando problemas dos mais sérios, dos mais diversos. Nós queremos crer em nome de Jesus que é um milagre do Senhor, que é um livramento do Senhor, que é uma bênção do Senhor sendo derramada sobre a nossa família. Nós louvamos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome e nós te glorificamos, ó Senhor, por sermos amados do Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém.